Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Querido, você está aqui, amém? Então receba tudo aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Não permita que distração, não permita que a preocupação de amanhã, não permita que qualquer outro pensamento que te tire da concentração do que Deus tem para você nessa noite, roube aquilo que Ele tem. Ei, deixa eu te falar, você está no melhor lugar onde você poderia estar. Você está hoje, nesse momento, nessa hora, nesse minuto, no melhor lugar onde você poderia estar. Você está no lugar do encontro com seu Pai. Ah, mas pastor, Deus habita dentro de mim, sim, mas há uma unção na coletividade, há uma atmosfera na coletividade que faz destravar coisas na sua vida. Ei, não fique alheio a isso, não fique alheio a isso. Crie com a expectativa do seu coração, não no pregador, mas na unção. Crie com a expectativa no seu coração aquilo que o Senhor vai ativar na sua vida nessa noite. Essa palavra é muito preciosa, meu irmão. Essa unção é muito preciosa. E ela está disponível para nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio em uma noite gloriosa, poderosa em Deus. Eu creio em liberdade do Espírito nessa noite, para ativar coisas aí, e impulsionar a viver coisas que nunca vivemos. Porque o Senhor tem interesse no avanço do seu povo. Aleluia. Bom, estamos aqui no mês de... O tema às vezes colocam aqui, hoje de manhã colocaram, hoje não colocaram. Um futuro glorioso. E a gente vai tentar passear um pouco por aí. As duas últimas vezes que eu ministrei aqui, ministrei sobre ativando o de repente Deus, depois algo novo. E aí eu vou... Na última vez eu falei que ia surfar na mesma onda da primeira. E agora eu vou tentar surfar na mesma onda da última. Porque Deus colocou uma palavra nessa linha, eu creio que vai, de repente, é um fechamento. Mas nessa linha, do que eu venho tratando durante alguns meses aqui. Eu quero te pedir, meu irmão, com todo amor, que eu te amo, que conecte o teu coração nessa palavra. E eu creio que Deus vai chacoalhar algo aí dentro. Eu creio em Deus abalando as estruturas aí dentro. Eu creio em Deus fortalecendo bases para a construção de um grande edifício aí dentro. E estamos no mês de um futuro glorioso. Aleluia. Querido, deixa eu te falar algo. O maior interessado que tenhamos um futuro glorioso é o nosso Deus. O maior interessado que tenhamos uma vida plena nele é o nosso Pai. De fato, nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. De fato, tudo é onde colocamos as mãos, nós prosperamos porque é herança para a nossa vida. Onde colocamos os pés é nosso, porque é herança de Deus para a nossa vida. Só que na nossa caminhada, diante de alguma situação, diante de alguma circunstância, barreiras têm se levantado e tentando nos intimidar, impedindo que nós avancemos naquilo que o Senhor tem. E eu tenho certeza, estou muito claro quanto a isso, que hoje é noite de rompimento dessas barreiras. Se você crê, querido, eu creio numa unção para rompimento dessas barreiras que tentam te limitar, te intimidar, tentam te parar de avançar em tudo aquilo que o Senhor tem como plano e propósito para a sua vida. Há uma unção disponível nesse lugar, querido. E eu quero te dizer algo. A unção tem o poder de despedaçar julgos. A unção tem o poder de transformar o pranto em alegria. A unção tem o poder de nos colocar para cima, meu irmão.
A unção tem o poder de identificar e potencializar o potencial, o dom que Deus colocou aí dentro, para darmos frutos nesse tempo. E eu quero te dizer algo. O diabo sabe disso. O nosso inimigo sabe disso. O nosso inimigo derrotado sabe disso. E ele não vai pagar um ingresso de camarote para te aplaudir de pé por ver o seu crescimento. Não. Ele vai fazer de tudo para tentar te parar. Com circunstâncias, com aflições, com pressões, com barreiras, colocando diante de ti para parar o teu avanço, parar o teu crescimento. Mas hoje é dia de rompimento, meu irmão. E eu creio e declaro como uma voz profética para esse dia: ei, barreiras não ficarão de pé. Tudo aquilo que está tentando te parar de avançar, te impedir de avançar, vai cair em nome de Jesus. Você vai completar a carreira com excelência e com velocidade. A carreira que o Senhor propôs para você. E vai colher fruto daquilo que o Senhor tem. O diabo é derrotado, meu irmão. E ele está debaixo dos nossos pés. A autoridade está conosco. Quem manda somos nós. Quem domina somos nós. E aí eu quero andar um pouco com você. A gente vai ler alguns versículos, vai caminhar um pouco, vamos andar sobre uma base, mas eu creio que a gente vai chegar em um bom lugar. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 115. Salmos 115. Salmos 115. Vou ler do versículo 13. Salmos 115, 13 diz: Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes. E aí no versículo 14, olha o que diz: O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. O Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Na versão corrigida e fiel diz que o Senhor aumentará cada vez mais sobre vós e sobre vossos filhos. Querido, está aí o tema da mensagem para a galera da mídia que eu sei que gosta dessa noite. O tema da mensagem dessa noite é tempo de aumento. Tempo de aumento. Eu creio no tempo de mais e mais vindo sobre nós. Eu creio num tempo onde o Senhor vai derramar mais e mais em todas as áreas das nossas vidas, porque é o interesse dele o aumento sobre nós. Ei, o Senhor vos aumente cada vez mais as bênçãos sobre vós e sobre vossos filhos. Olha que coisa linda. Não fica limitado em nós. É para nossa posteridade. É para nós, mas é para os nossos filhos, para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos. E aí vai, meu irmão. Por quê? Porque o Senhor, nosso Pai, e cuida de nós, tem prazer no avanço dos seus filhos. E eu creio, querido, que aonde eu vou chegar em Deus, e no tempo que eu vou chegar em Deus, onde Ele quer que eu chegue, Maria Luísa vai chegar muito mais rápido, vai muito mais além. Onde você vai chegar, e no tempo que está estabelecido para você chegar em Deus, os seus filhos vão avançar muito mais rápido, e vão chegar muito mais longe. Por quê? Porque é cada vez mais e mais, e mais e mais, mais e mais. Ok, pastor, há uma promessa de Deus, há uma herança de Deus para minha vida, que Ele vai acrescentar mais sobre mim, vai acrescentar mais e mais, vai ter aumento sobre a minha vida. Mas como que eu faço para viver, para receber desse mais de Deus? E alguns pontos, eu gosto de tratar tudo em pontos, que eu quero tratar com você nessa noite. Primeiro ponto é saber do seu posicionamento nele.
Você quer receber do mais dele? Quer receber do aumento de Deus? Saiba do seu posicionamento nele. Tenha certeza onde você está, em que pedra você está firmado, em que rocha você está firmado. Como que eu fico inabalável diante das circunstâncias? Qual a minha posição? Sabermos nossa posição em Deus faz toda a diferença na nossa caminhada, meu irmão. Porque se nós sabemos quem nós somos, onde nós estamos, não é qualquer coisa que vai bater na nossa porta para tentar nos parar que vai ter vitória sobre a nossa vida. Não é qualquer mentira de Satanás na nossa mente que vai ganhar força para tentar nos parar. Porque nós sabemos quem somos. E eu acho interessante que um versículo lá em Efésios, pode abrir, Efésios capítulo 2, ele fala de onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Efésios capítulo 2, versículo 12. Ele está falando de dois tempos distintos. Efésios capítulo 2, versículo 12. Ele diz: naquele tempo, ou outrora, um tempo passado, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o lugar onde nós estávamos. Olha o lugar onde estávamos inseridos. Olha a nossa posição antigamente, naquele tempo. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade, estranho à aliança, sem esperança, sem Deus no mundo. Graças a Deus que nós não permanecemos nesse lugar. E a palavra fala no versículo 13: mas agora, Pai, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue do Cordeiro. Estávamos separados, estranho à aliança, sem esperança, sem Deus. Agora saímos daquele lugar de miséria, saímos daquele lugar debaixo da maldição da lei, saímos do lugar onde tínhamos um futuro certo, um futuro de escassez, um futuro sem perspectiva de vida. Saímos daquele lugar onde éramos oprimidos pelo diabo. Agora, mediante o sangue do Cordeiro, fomos retirados de lá e não estamos a caminho. Fomos colocados em uma nova posição, reaproximados, reconectados, inseridos num reino de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Já muda um pouco minha forma de pensar e de viver. Afinal de contas, eu estava lá, sem perspectiva de vida, mas agora eu estou num lugar de triunfo e de vitória. Outrora, separado, debaixo da maldição, vivendo uma vida infrutífera, vivendo a escassez. Agora, outrora, vivendo infrutífero, vivendo sob uma vida de escassez, mas pelo precioso sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que me reaproximou, a palavra de Deus enviada, cumprindo o propósito e não voltando para Ele vazia, mas levando-nos e nos reconectando junto ao Pai, cumprindo com o propósito qual Ele designou, nos reaproximou. E agora, meu irmão, nós somos novamente abençoados. Antes malditos, agora abençoados. Por quê? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito. Porque está escrito: todo aquele que for pendurado e tiver a morte de cruz, pendurado no madeiro, ele é maldito. Para quê? Para que a bênção de Abraão, ao nos alcançasse, essa bênção nos alcançou. E hoje nós somos abençoados. O que significa, meu irmão? Significa que nós somos capacitados, nós temos habilidade para prosperar em tudo. Somos aptos novamente, estamos aptos novamente a prosperar.
Agora a vida que eu tinha infrutífera, ei, onde eu ponho as plantas dos meus pés, o que eu faço dá fruto. Agora, quando antes eu era estranho à aliança, e porque eu era estranho à aliança, vivia uma vida de escassez, agora, o meu Deus, meu irmão, Ele é aquele que dá o dom de adquirir riquezas. Para quê? Para confirmar a aliança que Ele tem conosco. Somos aptos a adquirir riquezas, aptos a produzir resultados, mais e mais, mais e mais, mais e mais, tudo conectado. Havia uma barreira que impedia que a bênção nos alcançasse. A barreira foi colocada ao chão, e agora toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus nos pertencem. Mais e mais, mais e mais. Então saber a nossa posição, querido, faz toda a diferença. Se nós sabemos que nós somos novamente aptos a prosperar, temos habilidade e somos autorizados a prosperar sobre todas as coisas, a responsabilidade ficou sobre nós. Qual a nossa responsabilidade? Prosperar. A responsabilidade dele, que ele tinha, ele já cumpriu. Nos tornar aptos novamente. Qual é a nossa parte? Ei, prosperar. Deixa eu ver se eu desliguei. Não. E como que eu vou prosperar? Através da fé. Crendo na palavra de Deus. Crendo no rio que flui. A palavra de Deus que diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de quê? Águas vivas. Existem rios de águas vivas aí dentro, meu irmão. E se nós cremos que esse rio que traz vida flui dentro de nós, tudo aquilo que está no lado externo, que está alinhado à morte, ei, se liberarmos esse rio que traz vida, esse rio que traz vida vai trazer vida no deserto e transformar o deserto em oásis. Nossa responsabilidade de prosperar. Como? Através da fé. Crie, por isso falei. Aquele que crê no seu coração sem duvidar e confessar com a sua boca, vai ver acontecer. Esse é o espírito da fé. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, a aflição que eu estou vivendo, a pressão que eu estou vivendo. Meu irmão, sabe qual é a melhor hora para demonstrarmos a nossa fé? Quando ela é exigida. A melhor hora de demonstrarmos a nossa fé é quando a fé é exigida. Aleluia. E aí a pressão chegou. Ei, a gente não vive pelo que vê. A gente não vive pelo que ouve. A gente não vive pelo que sente. Mas a gente vive pelo que a gente crê. A gente vive pela plena convicção daquilo que nós cremos. Pela plena convicção independente de. E aí? Bateu na porta, querendo desabilitar o que você é nele. Qual a nossa posição? Diabo, chegou atrasado. Porque eu bem sei em quem tenho crido. Eu bem sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, do que eu posso imaginar, segundo o poder dEle que opera através de mim. Rios de água viva, rios de água viva, trazendo vida sobre a morte, mudando ambientes. O Senhor vos aumentará mais e mais, mais e mais. O justo vive pela fé, porque ele vive pela fé, não pelo que ele sente, não pelo que vê. Ele vive de fé em fé, e porque ele vive de fé em fé, ele colhe e vive de glória em glória. Se vivemos de fé em fé, temos que colher glória e glória, glória e glória, vitória e vitória. Existe um reino dentro de nós, meu irmão, e nesse reino derrota não existe. No reino de Deus está alinhado com vitória e triunfo. Ei, não busque no reino que está estabelecido dentro de você aquilo que o reino não oferece. Nós somos da fé.
Ah, pastor, não é soberba dizer que nós somos da fé. Não, meu irmão. É reconhecer que Deus é poderoso para fazer através daquilo que nós falamos, crendo com o nosso coração. É reconhecer que o princípio deixado por Ele para vivermos funciona. Isso não é soberba, isso é humildade em reconhecermos que existe um Deus poderoso a nosso favor. Aleluia! Então o posicionamento faz toda a diferença. Outro ponto: aumente a sua visão. Abra a sua Bíblia em Isaías 54, um versículo bem conhecido. Isaías 54, versículo 2 diz: alarga o espaço da sua tenda. Oh. Se o versículo terminasse aqui já estava bom. Alarga o espaço da sua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não impeças. Olha que grave. E não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Vou ler de novo. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque se você alargar a sua tenda, porque se você aumentar o campo da sua visão, se você alargar a visão que você tem de si mesmo e daquilo e alinhar a visão que o Senhor tem, algo vai acontecer. Aumente a sua visão, porque uma vez você aumentando a visão que você tem de si mesmo, diz a palavra, transbordará para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem nas cidades assoladas. Eita. Ei, Deus falando, meu irmão, filho, não se limite, não limite a sua visão. Eu não tenho pouco, eu não tenho inho. O que eu tenho para a sua vida é grande, é mais e mais. Não se contenta com aquilo que você está vivendo. Seja grato sim até onde você chegou, mas não se contente, porque tem muito mais. Quando nós nos contentamos, entenda quando eu falo contentar, não estou falando de ingratidão, mas quando a gente se apoia naquilo que nós temos, nós acostumamos com a paisagem e impedimos do agir de Deus para alcançarmos voos maiores. E aí está a atenção para a nossa vida. Ei, não limite e não impeça o poder de Deus manifesto na sua vida pela pequena visão que tem se instaurado aí. Alargue as suas tendas. Alargue as suas tendas. Alargue as suas tendas e não o impeça de se manifestar. Deus tem mais, meu irmão. Tem muito mais. Deus tem aumento para a nossa vida. Não vamos limitar o agir de Deus, querido. Não vamos limitar o poder de Deus, porque o que tem para a nossa vida é grande. Outro ponto: domine a sua mente. Domine a sua mente. Querido, há um local onde a gente tem que ter uma máxima atenção, que é a nossa alma, a nossa mente, nossa psique, nossos sentimentos, nosso raciocínio. Por quê? Porque a mente, se a gente não tiver cuidado, ela se torna uma grande ponte, ou melhor, uma pequena ponte, melhor dizendo, para o nosso coração. Enquanto um pensamento contrário ou desalinhado à palavra de Deus estiver aqui, a gente tem o poder de mudar o pensamento, de mudar ou de alinhar aquilo que está desalinhado, porque está aqui. Agora, o momento que sai daqui e desce para cá, a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração estiver cheio de palavras desalinhadas, de incredulidade, na hora da pressão, que vai sair?
incredulidade. E a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Se eu utilizo a minha língua com incredulidade, vou comer fruto de quê? Incredulidade. Mas se eu tenho uma atenção quanto à minha alma, quanto ao meu pensamento, e domino debaixo do Espírito, debaixo da palavra de Deus, renovando a cada dia, através da palavra, quando chegar a informação nos ouvidos e rodear a mente, você vai identificar: isso não está em linha à palavra, não está em linha ao caráter do meu Deus, não está em linha à vontade dele que ele tem para a minha vida. E você enxota aquilo. Deixa eu te falar algo. O salmista, salvo me engano, Salmo 42, ele fala para sua alma. E ele pergunta: vem cá, alma, por que você está abatida? Por que você está abatida? Aquieta a minha alma. Por que você está abatida se o nosso Deus, se o Senhor, Ele tem sido generoso para contigo? De momentos em momentos, Davi falava com a alma: não. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o nome dEle. Por que ele fazia isso? Provavelmente, informações chegavam aqui, nos seus ouvidos, e dizendo: não, você, contra esse rei, contra esse exército, você não vai conseguir. Você vai ser derrotado, você vai ser exterminado, você não vai chegar, você não vai conseguir. E aqui, na mente, tentando desalinhar o que ele era em Deus, mas decidiu dominar, e nós podemos dominar também. Quando chegar pensamento dizendo: você não pode, você não consegue, você não tem habilidade para isso, você não tem capacidade para isso, é tão grande esse problema, olha que impossibilidade. Meu irmão, temos que levantar com ousadia e intrepidez e dizer: cala a boca, alma, cala a boca, pensamentos, aquieta, pensamentos. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que Ele tem feito por mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há nele, bendiga o seu santo nome. Pai, eu te louvo, porque eu sei quem sou, eu sei de onde saí, eu sei que eu sei o melhor de ti nessa terra. Eu sei o Espírito que habita em mim, o poder que habita em mim é maior do que habita no mundo. Domine a sua alma. Provérbio 23:7 diz que assim como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Assim como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Por isso que Satanás quer desabilitar você na sua alma. Por isso que vem informações dizendo que você não é onde? Aqui primeiro. Porque se a gente entender e se a gente acolher essa informação, assim como eu me imagino, assim eu sou. Entende? Lembra a ponte da alma, do pensamento do coração? Assim como eu imagino, me imaginei, dei crédito a essa imaginação, desceu, assim eu sou. Como o homem se imagina, assim ele é. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito de vida habitando aqui. É tempo de aquietar a alma diante das aflições, diante das perseguições, diante das circunstâncias. Aquieta a alma. Salmo 116, versículo 7. Davi fala algo e ordena, o salmista fala algo e ordena para a alma. Ele fala: alma, volte ao seu sossego. Não, acabou não, porque está no meu bolso. Vou botar mais para trás. Foi. Aleluia. Aleluia, som, testando. Foi. Então, o salmista fala em Salmo 116, versículo 7. Ele ordena a alma. Ele fala: alma, volte ao seu sossego. Olha que interessante. Volte ao seu sossego.
Se ele ordena ela voltar ao sossego dela, porque provavelmente ela tinha saído do lugar de sossego, saído do lugar de paz e estava vivendo sob tormento. E ele pega isso, não vou viver nesse tormento, porque se eu der crédito a esse lugar, vai descer para o meu coração. E se eu descer para o meu coração, eu vou viver isso, vai ser uma realidade para mim. Não, alma, volta onde você não deveria ter saído. Volta para o lugar de paz. Volta para o lugar de sossego. Dominar a nossa alma, meu irmão. Dominar os nossos pensamentos. Como? Acolhendo com mansidão a palavra em nós enxertada, que ela é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra é poderosa, meu irmão. Vamos prosseguir, senão o relógio não deixa. Outro ponto, creia no cuidado de Deus. Eu quero ler um texto um pouco grande, a gente vai parando, mas eu creio que a gente vai chegar a algum lugar. Em Mateus, capítulo 6, abra aí. Mateus, capítulo 6, vou ler do versículo 25. Mateus 6, 25. Olha o cuidado de Deus com a nossa vida. Mateus 6, versículo 25 diz: por isso vos digo, não andei nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que suas vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, todavia, mas o vosso Pai Celeste as sustenta. E olha o que ele fala na frase seguinte: porventura, vós, não valeis muito mais do que as aves dos céus? Dá uma paradinha aí. Ei, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos? Pelo que vocês vão comer? Pelo que vocês vão vestir? Não, a vida é muito mais do que comida, do que vestuário. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei, eu entendo o que você está vivendo agora. A pressão e a aflição que você está vivendo agora está te trazendo um desconforto nessa área. E trazendo dúvida, como que vai ser meu amanhã? Como que vai ser o meu sustentar? Como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou colocar pão, comida em casa? Como que eu vou vestir meus filhos? Calma. Presta atenção. Mude o foco da sua visão. Não coloque o foco nessas coisas. Olhe para o céu. Olhe para as aves. Vamos mudar o foco. Olhe para as aves. Elas não semeiam, mas colhem. Olha os lírios. Não semeiam, não juntam para si, mas o Senhor os sustenta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, por acaso, não vale muito mais do que uma ave? Meu irmão, não sei se você pegou isso, mas deixa eu te falar uma coisa. Ei, nós somos as primícias da criação do Senhor. Nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva dele. Como que ele não vai nos sustentar? E outra, se as aves não semeiam, como que elas colhem? Ei, elas não semeando, já colhem? Vocês, mesmo não semeando, pelo meu cuidado, vocês vão colher. Sabe o que significa isso? Graça. Mesmo sem semear, vão colher graça, favor, favorecidos, graça. O Senhor sustentando e reconhecendo o nosso valor diante dele. Meu filho, eu tenho aliança contigo. A ave é criatura, eu criei, mas com quem eu tenho aliança é com você. Tudo que me pertence, pertence a você. A vida é muito mais do que alimento, muito mais do que vestuário. Isso eu já te dou, a provisão eu já te dou, eu já te dei em Cristo Jesus. Agora creia na aliança que te guarda,
Creia na aliança que te faz avançar. Creia na aliança que te faz aumentar. Creia na aliança do mais e mais, porque eu estou disposto a derramar sobre você aquelas bênçãos que estão dispostas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei, temos aliança com Ele. Afinal, não valemos mais do que aves? E ele continua dizendo, versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, qual de vocês, por qualquer preocupação diante da circunstância, pode mudar uma vírgula do que você está vivendo? Versículo 28 diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E aí no versículo 30, ele diz algo interessante. Presta atenção. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ei, se Deus veste de uma forma gloriosa a erva do campo, que hoje está viva, florescida, mas amanhã se seca e é jogada ao forno, como Ele não pode vestir? Como Ele não pode sustentar nós que somos eternos nele? Quanto mais a vós outros. Quem são esses vós outros? Quem são esses vós outros que Ele pode sustentar, acrescentar mais e mais? É aquele, meu irmão, que um dia Ele deu o que tinha de mais precioso. Ei, aquele que não poupou o seu próprio Filho por amor de nós, como não pode nos dar todas as coisas? Ele deu o próprio Filho, meu irmão, por amor de nós, para restabelecer a aliança. Ele tem responsabilidade de cumprir com a aliança dele. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos acrescenta, Ele nos faz viver mais e mais. E aí no versículo 31 diz, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessita delas. Para aí, acho interessante ele falando, portanto, não vos inquieteis, dizendo. Primeiro, eu peguei a definição dessa palavra inquieto. Inquieto significa agitação, falta de calma, preocupação. Quem não consegue relaxar ou desligar a cabeça diante das aflições. Portanto, filho, ei, desligue, relaxa. Desliga a sua cabeça diante dessas aflições que você está vivendo, porque eu cuido de vós. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Como que vestiremos? Ei, não fique preocupado. E agora? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como vai ser? Ele fala como que vai ser. Ele te mostra como vai ser. E ele diz, versículo 33, buscai, portanto, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele fala, ei, não fique gastando tempo, perdendo tempo com dúvidas, com incredulidade diante das aflições, diante da pressão, diante das circunstâncias. Não fica perdendo tempo liberando palavras de incredulidade, dizendo como que vai ser. Não, busque relacionamento com Deus. E aí está a chave. Porque, meu irmão, nós temos um Deus que zela pelas nossas vidas, que nos ama, que cuida de nós, que
tem o interesse de nos vermos, de ver os seus filhos avançando em tudo. E o melhor, esse Deus, ele não fica calado no seu trono, não. Esse Deus, mediante Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, estabeleceu um canal de comunicação com seus filhos, de forma que agora nós podemos falar, estar diante dele na sala do trono. Podemos ter comunhão com ele. Antes não. Antes não podíamos. Tinha que ser mediante o sacerdote, que era um mediador entre o povo e Deus, por causa da barreira do pecado. Mas agora não tem barreira. Agora nós temos livre acesso à comunhão com Deus. Você vai entender onde eu quero chegar. Deus a todo tempo quer nos instruir. A palavra de Deus fala que, Paulo dizendo aos Coríntios, que dou graças a Deus, que em tudo Ele me conduz em triunfo. O interesse de Deus é conduzir os seus filhos em triunfo. Só que para conduzir alguém, você tem que estabelecer no mínimo um canal de comunicação, de instrução. Eu conheço o Josias, pastor Josias, eu tenho comunhão com ele e eu posso instruir ele por um caminho onde ele deseja chegar, onde eu sei que eu posso ajudá-lo a chegar naquele lugar. Ok? Só que para eu poder instruí-lo, eu tenho que ter o quê? Um mínimo de comunhão com ele. Para estabelecer uma linha de comunicação, tem que ter uma comunhão. E aí está a chave. Ei, filho, não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber. Não se preocupe dizendo como que vai ser. Busque a comunhão comigo, porque uma vez você em comunhão comigo, eu, o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que sabe do fim antes do começo, te instruo no caminho que você deve andar. E uma vez você andando no caminho que eu te instruí, ei, vitória e triunfo vai se estabelecer na sua vida. Mais e mais, aumento e aumento, e mais. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. E para terminar, o Ministério de Música já pode ir subindo. O último ponto. Aleluia. Confie. Confiança em meio ao caos. Confie em Deus, mesmo diante daquilo que você está vivendo hoje. Jeremias, último versículo que eu vou ler com você, capítulo 17, versículo 7. Jeremias 17, 7. Aleluia. Glória. 17:7 diz: bendito, ou mais do que feliz, é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Se confiamos no Senhor, se a nossa esperança está nele, esse homem, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro e não se receia de quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Aleluia. Esse é você, meu irmão, plantado junto às águas, plantado junto às águas da vida. Ei, as nossas raízes sendo enraizadas junto ao ribeiro, enraizadas na palavra. E o ano da sequidão chegou, e o calor chegou. E você que mora em Campo Grande, você sabe o que é calor. E o calor chegou, e o ano da sequidão chegou. Eu não estou nem aí. E o caos se instalou. Ei, eu não estou nem aí, porque mesmo mediante ao caos, eu não vou parar de dar frutos, mesmo mediante ao caos, porque eu estou ligado na videira, porque eu estou enraizado junto às águas. A seiva do meu Criador me alcança, e minhas folhas serão verdes.
meus frutos não cessarão. Meu irmão, pode se instaurar o que for, a gente vai passar por cima, porque o maior habita em nós. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Meu irmão, eu te desafio a declarar isso toda manhã. Ei, quando acordar, declare: o Senhor vai aumentar. O Senhor vai me aumentar, vai aumentar a minha família, vai aumentar a minha esposa, vai aumentar a minha filha. Ei, em conhecimento, mais e mais em conhecimento sobre a vida da Areta, mais e mais em conhecimento sobre a vida da Malu, mais e mais dinheiro sobre a vida da Areta, mais e mais dinheiro sobre a vida da Malu, mais e mais cura, mais e mais saúde, mais e mais provisão sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha família. Meu irmão, ouço dizer que a sua família vai se destacar diante desse mundo pelo poder manifesto do Senhor sobre vocês. Eu creio em colheitas extraordinárias mediante a palavra liberada. Mediante a palavra liberada, criando novos ambientes, criando novas histórias, reconectando o que está desconectado, e o poder de Deus chancelando o poder do Espírito sobre a sua vida. Colheitas, fique de pé. Colheitas. Ei, os que confiam no Senhor e os que os temem, eles serão plantados como árvores junto ao ribeiro, e as suas raízes fincarão. E no ano da sequidão, quando a circunstância bater, quando a aflição bater, não deixarão de dar frutos, porque o Senhor vos aumentará mais e mais, mais e mais. Você pode declarar isso sobre a sua vida? É mais e mais, é mais e mais. É mais e mais. Qual área está estagnada aí? Qual a área que está limitada? Qual a barreira que se estourou, que não deixa você avançar? Ei, declara: eu vou avançar. E é mais e mais. É mais e mais. Vai ser rápido, vai ser veloz, vai ser poderoso. Mais e mais, porque o Senhor tem aumentado sobre mim. É mais e mais. Não limite o agir e o poder de Deus na sua vida, meu irmão. Não o impeça de agir. Alargue a sua visão, alargue a sua tenda, alargue a sua visão, alargue a sua tenda, porque o Senhor tem mais e mais. Ei, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não sei como você entrou nessa noite aqui, querido. Não sei qual a barreira que pintou diante de você. Não sei até qual ponto que você chegou e não consegue ultrapassar, não consegue avançar, se vê limitado. Mas uma coisa eu sei: a palavra por si só, ela é poderosa e eficaz. Existe uma unção que confirma a palavra. E se você pegou essa palavra, se você está exposto a essa unção, comece a liberar uma voz de comando, uma voz de autoridade sobre essa barreira, e vai haver rompimento. Essa barreira vai cair na sua vida hoje, em nome de Jesus. Não, você não foi feito para ficar estagnado, não foi feito para ficar parado, não. Nós fomos feitos para avançar de glória em glória, de glória em glória. Há uma unção aqui para o rompimento. Vamos adorar o Senhor. Nós temos tempo ainda, temos 7 minutinhos aí. Vamos adorar o Senhor, querido. E eu creio que essa unção que está aqui, perceptível, nesse ambiente propício para o rompimento na sua vida, ei, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. A responsabilidade dele foi concluída. Qual é a nossa responsabilidade? Ei, nos entregar a unção
e a palavra. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Comece a criar novas realidades através do poder da voz, do poder da palavra. Ah, mas pastor, você sabe que eu estou vivendo, não quero nem saber, meu irmão. Eu sei que você pode viver. A palavra é verdade. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Vamos adorar o Senhor. Eu estou Adora Ele. guardado por quem nunca perdeu batalha. Declare isso. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Haja o que houver. Venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.